Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Foi assim que ficou conhecido o nosso grande Luiz Carlos Prestes, né? Que foi um dos grandes líderes aí comunistas do século passado, viveu praticamente todo o século XX, né? Ele que começa então a sua atuação no movimento tenentista, reivindicando melhores condições para um Brasil ainda recém proclamada república, né? Poucos anos, 30 anos ainda, é muito novo, né? Para uma república ainda se consolidar, contando então que os primeiros movimentos republicanos foram feitos pela aquela galera que estava no Império ali, aquela galera que estava no Império ali, né? Ligado então ali ainda ao Imperador, chamada República da Espada. Depois tivemos o segundo momento da República do Café com Leite, e aí o século XX ele vai, depois da Revolução Russa, depois de vários movimentos em outros países, né? Ele vai ganhar então contornos especiais aqui no Brasil. E o Luiz Carlos Prestes ele vai participar, né, desse movimento. Primeiro ele começa participando do movimento tenentista, ali na década de 20, né? Depois ele vai ser um dos entusiastas também mais à frente do comunismo, do Partido Comunista, né? Que é fundado em 22. E depois ele vai militar no Partido Comunista até o final da sua vida, né? Ele vai morrer aí na década de 90. Se não me falha a memória, a morte dele é pela década de 90. Então ele vai passar quase todo o século XX, basicamente os maiores eventos do século XX, e ele vai perpassar. Por que falar do Luiz Carlos Prestes? Hoje se faz a memória de Luiz Carlos Prestes, em decorrência do seu nascimento, né? Em decorrência da sua importância aí para o Brasil, né? Foi um grande personagem histórico, político no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre essa figura. Nós, na literatura brasileira, encontramos algumas pessoas que se interessaram muito pela história do Luiz Carlos Prestes, como é o caso do nosso grande escritor baiano, Jorge Amado. Jorge Amado ele tem aí, no mínimo, 3 livros que falam sobre da grandiosidade de Prestes, né? Tem um livro chamado Cavaleiro da Esperança, né? O Cavaleiro da Esperança, intitulado assim, em homenagem ao Prestes. Ele tem a trilogia sobre o Subterrâneos da Liberdade, e tem alguma outra obra que você pode encontrar a referência a Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes ele foi um grande homem público, né? Ele foi político atuante, depois foi cassado quando o Partido Comunista estava na ilegalidade. Teve as suas contradições, sobretudo com a figura do Getúlio Vargas, que no primeiro momento ali, naquele momento do Estado Novo, em que havia até uma simpatia, uma proximidade com o regime nazista, teve então, o Prestes foi perseguido, a sua esposa Olga Benário foi presa, deportada, e na Alemanha ela foi colocada no campo de concentração e foi morta. Depois, o Partido Comunista Russo, né, sobre a tutela de Stalin, pediu para que os partidos comunistas apoiassem os governos nacionalistas. Então, o Brasil ele apoiou o Getúlio, né? Depois, na década de 40, Prestes ele vai fazer então um caminho de volta. A partir disso teve várias lutas, né? E o Partido Comunista sempre na legalidade, na ilegalidade, indo e voltando, né? Mas sem dúvidas é uma figura interessante a ser estudada. Interessante, né? A ser estudada, um homem público que fez parte do movimento brasileiro aí pela luta pela democracia, mas sobretudo um homem de esquerda, um homem crítico, né? E a gente precisa pensar nessas figuras como que provocam alguma mudança na sociedade. Ainda que ele não tenha sido presidente do Brasil, talvez nem governador de um estado importante da federação, ele foi alguém que provocou mudanças, interpelou, incomodou, sobretudo ali a briga que existiu dentro do Partido Comunista entre trotskistas, stalinistas, um grupo também leninista, sobre ali no começo no anarcossindicalismo, em que se fundou então o PCdoB, foi o Partido Comunista Brasileiro, no caso, né, foi sem dúvida nenhuma
uma atuação muito importante dele, do Luiz Carlos Prestes. Então nós estamos fazendo esse vídeo para retomar a nossa militância virtual e também para não deixar essa data passar despercebida. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança.